Trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 9 98 64 0280. Emive, porque proteger é cuidar. A Unimed Campos está cuidando ainda melhor do seu coração. O Espaço Viver Bem Cardiologia foi pensado para oferecer um atendimento cardiológico especializado, além de exames como eletrocardiograma, mapa, teste ergométrico e outros. A unidade fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 418 Pelinca. E você pode fazer seu agendamento pelo telefone 22 3513 1498. Unimed Campos. Pode contar. Da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva. Portanto, hashtag Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. Chegou a sua chance de navegar na ultra velocidade da internet da Acesso Total. Assine 600 mega por apenas R$ 79,90 e tenha a internet via fibra ótica da Acesso Total dentro da sua casa. Ah, e você ainda leva grátis a instalação e o revolucionário Wi-Fi 6. Muito mais rápido, mais estável e com um alcance incrível. Acesse o site acessototal.com.br ou ligue agora para 2101-7777 e conecte-se ao futuro. Acesso Total. É de Campos, é da gente, é fibra. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamographiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite! Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. Folha FM. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio, 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamographiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na Rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Vivemos na era da inteligência artificial. Tudo muda o tempo todo. Está tudo cada vez mais rápido. Eles escrevem, falam, até pensam por você. Mas no meio de tanta informação, quem te mostra o que é verdade? Na Folha 1, o nosso compromisso é com a verdade dos fatos e responsabilidade.
Acesse folha1.com.br. Folha 1. A diferença está na qualidade. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite! Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 2 de abril de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Daqui a pouco você vai também poder ouvir este programa em todas as plataformas tocadoras de podcast. Pela Alexa é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, pelo aplicativo da Folha também. É só baixar o aplicativo aí para o seu smartphone e ouvir e acompanhar toda a nossa programação. Aliás, tem sorteio lá e também no Instagram da Folha para o show de Jorge Versilo no final de semana agora lá no Rancho da Ilha e logo mais reprise na Plena TV. Aliás, Everton já adiantou também, parte desse conteúdo hoje vai estar no Jornal Impresso, Folha da Manhã, no sábado. 7h16 em Campos. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa com a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos tem tempo bom para hoje, máxima de 31, mínima de 24, com imagens aí da Lapa agora neste momento. Tá com sol aí, tá, né? Mais ou menos. Agora pela manhã é parcialmente coberto, mas a predominância na previsão é de sol para hoje. Então, portanto, máxima de 31, mais uma vez, mínima de 24, de 21, agora faz 24 graus aqui no centro da cidade. Não tem previsão de chuva para esse feriadão, feriado da Páscoa, não tem, por enquanto, previsão de chuva. Estamos no outono brasileiro, são 7h17. Hoje no programa com Everton Luna, está aí com a gente na bancada. Estamos recebendo aqui o vereador Maicon Cruz, vereador e pré-candidato a deputado estadual pelo PV. Vamos conversar nesta manhã. O Maicon foi citado aqui na última sexta-feira pelo prefeito Vladimir durante uma entrevista e durante a fala, imediatamente, logo após a fala do Vladimir, que não chegou nem a citar nominalmente, o Aloysio Abreu Barbosa, que hoje não está na bancada, porque é a semana de revezamento. Então, a semana de Aloysio, a semana do Everton, e todas são minhas, né? Então, você já viu. E aí, não é porque eles trabalham em jornal, e jornal, cara, não tem jeito, é durante a noite. É outro time de rádio, que se não é rádio, a gente ficaria aqui fazendo o programa às 7 horas da noite, que seria mais tranquilo. E aí, então o Aloysio não está na bancada hoje, mas naquele programa ele estava, era a semana dele, e imediatamente ele franqueou o espaço ao Maicon, como o Aloysio faz, como eu, como o Everton, como é de praxe,
do bom jornalismo, jornalismo ético, o jornalismo independente, tem que ouvir, no mínimo, os dois lados. Tem história que tem mais de dois lados, mas tem que ouvir os dois lados, e é padrão do Grupo Folha da Manhã. Foi assim também, por exemplo, todas as vezes que o Vladimir citou o Rodrigo Bacelar, antes de ser preso, imediatamente era cedido aqui o espaço para que ele pudesse também falar e para que ele pudesse usar. E aí a gente está aqui, então, hoje recebendo o Maicon Cruz, vereador e pré-candidato a deputado estadual, para falar também, e claro, vamos aproveitar a presença dele para a gente bater um papo sobre política, falar das ações dos seus mandatos, o segundo mandato, né? Dá 1 ano e 4 meses do segundo, né? Isso. E, né? Um ano, exatamente, que agora entra o abril. Quer dizer, 1 ano e 3 meses. 4 começa agora. E vamos falar também daquele... Vamos dar uma ida lá em 2022, aquela eleição da presidência da Câmara. Eu acho legal também, importante a gente falar sobre isso. Aquele racha em que você fazia parte da base do governo Vladimir. Tem também, para a gente falar aqui, a sua saída do Grupo Bacelar em vista à eleição de 2026. Naquela época, o próprio Aloysio publicou no blog Opiniões uma demora do líder do grupo em definir se vinha, se não vinha, se lançava federal ou governador ou ia para o Tribunal de Contas. Então você foi o primeiro a... Aliás, foi até numa entrevista em que ele está aqui, o vereador Romenick, de São João da Barra, do União, e ele falava com a gente, pode anotar aí que Maicon Cruz é pré-candidato a deputado. Tinha pouca gente falando ainda, naquela coisa de pré-candidatura. Vamos falar sobre isso e pedir a você também, Maicon, para fazer aí uma projeção, sempre com base nas pesquisas registradas para presidente da República. E, claro, vamos falar da presença do Quaquá na sua filiação ao PV, e tem tudo a ver por conta da federação. Enfim, vamos saber desse movimento que você fez. E aí a gente pede a você para fazer uma projeção para a eleição a presidente, governador. Como é o estado do Rio, não é um negocinho assim tão simples, governador tampão, presidente da Alerj, e claro, esse cenário também para senador, que muda tudo, mexe todo o jogo, e para deputado federal e deputado estadual. Então, já só me dá 1 minuto para a gente passar aqui pelo portal folha1.com.br, mas seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Obrigado. E quem mais está com você aqui, depois de registrar logo, além do Romenick? É o Breno, que trabalha comigo. Breno e o nosso Jackson. Mas não é Jackson das redes sociais. O bicho está equipado ali com os equipamentos maneiros ali. Valeu, sejam bem-vindos também. Bom, Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E Radmed Diagnósticos por Imagem. Vamos encurtar aqui as manchetes do portal Folha 1, já são 7h22. E é destaque aqui, Vladimir se despede do gabinete e passa o cargo a Frederico hoje. Está marcado para daqui a pouco no Trianon. Idoso tem prejuízo de 200 mil em golpe de venda e engorda de gados. Homem é assassinado a tiros e mulher é baleada em Campos. Flávio lidera segundo turno em empate técnico com Lula. Pesquisa do Instituto Paraná foi a 7ª do mês de março a registrar o mesmo quadro, esse movimento do Flávio, que, lançado em dezembro pelo pai, chega a somar aí 2 dígitos de crescimento num espaço de tempo considerado curto. Ainda, assim que reivindica melhorias na segurança do centro em reunião do Conselho, Vitor Júnior aparece como possibilidade de concorrer à mesa diretora da Alerj. É a eleição para presidente da Alerj.
Porto do Açu com foco no desenvolvimento e na sustentabilidade. Eleições a governador e senador do Rio e entre Lula e Flávio a presidente. Está aqui em destaque o cientista Bruno Soler, que esteve com a gente aqui. Ele é cientista político, correspondente do Estadão, do Metrópolis e também da Record, e é diretor do Instituto de Pesquisa Big Data, Real Time Big Data. Esteve aqui com a gente. De olho em vaga, Alerj, Tiago Vigílio deixa Codenca. E Artérios prevê mais de 450 mil veículos na BR-101 durante o feriadão. Essas são algumas das manchetes lá do portal folha1.com.br. Meu caro Maicon Cruz, vereador e em Campos e pré-candidato a deputado estadual pelo PV. Bom dia, bem-vindo a esse programa, essa bancada. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Nogueira. Bom dia a todos aqui que acompanham a bancada. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Espero que seja um bate-papo proveitoso e que a gente possa estar trazendo aí bastante informação, esclarecendo dúvidas, que seja um bate-papo saudável, né, para a nossa população de Campos e para a nossa cidade. Bom, sempre. Aqui, e você nunca quis ser locutor, não? Tem uma voz boa, né, bicho? Não. Hã? Não, isso é vocação. Você deixa para você. Faz com maestria. Eu tava uma voz boa dessa, eu tava rico. Legal. O Everton, tudo direitinho, tranquilo. Everton teve um pequeno contratempozinho, né? Não foi a esposa, isso eu vou deixar claro, menino de paz, a esposa também. Mas foi a bicicleta, né? Tem um probleminha lá. Essa semana é a dele. Inclusive, ontem a gente conversou aqui com a Renata Guedes, comandante do 8º BPM. Não sei se você já teve. Eu estive com ela, dando as boas-vindas. Estive lá no gabinete dela, no 8º BPM. Fiquei muito satisfeito com um bate-papo. Uma pessoa que chega realmente para somar aí com a segurança pública da nossa cidade, com boas ideias, já trazendo aí boas notícias, né? O comprometimento com a segurança pública através da reabertura do DPO de Serrinha, né, uma localidade distante da nossa cidade, aqui do centro da cidade, mas que precisa desse policiamento ostensivo lá para toda aquela região sul da nossa cidade. Então ela divulgou ontem isso e já chega trazendo esse ponto positivo para a segurança pública da nossa cidade. Tem também uma reaparelhada, uma reformada no trailer da polícia, porque assim, a gente hoje tem uma carência, um sofrimento com falta de segurança na área central da cidade, que você conhece bem. Sim. Muito, muito, muito grande. Então, cobramos e pedimos muito isso aqui a ela ontem, né, para que a presença da polícia ainda é inibidora. É impossível você acabar com toda a violência, isso é impossível. Como é que você vai prever que uma pessoa vai matar outra? Não, né? Mas a presença e as ações da polícia, por exemplo, no caso dos roubos dos furtos de cabos, que está uma tormenta. Eu cheguei aqui em dezembro, a rádio fora do ar. É porque o segurança presente era para estar fazendo essa função aqui no centro da nossa cidade. Mas ele faz de dia. Fazendo de dia, mas esses acontecimentos de furtos acabam acontecendo à noite, durante a madrugada. Então, por isso a gente precisa, sim, também da presença da polícia aqui no centro. Perfeito. E deixa eu trazer o bom dia, então, do Everton. Bom dia, bem-vindo, Everton. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Maicon. Bom dia, Beto. Hoje a gente vai bater um papo, né, com o vereador, pré-candidato, Maicon Cruz. Então, vai ser bem proveitoso. Vamos lá. Ô, Maicon, o Marcelo Queiroz entrou em contato, um amigo de longa data. Aliás, eu fiquei feliz porque as duas filhas, um filho e uma filha... Yasmin e Marcelinho. Yasmin e Marcelinho estão em São Paulo jogando futebol e se profissionalizando, são, né, jovens ainda, adolescentes. A filha dele foi convocada para a seleção brasileira de futebol feminino. Sensacional. E ele agora mesmo falou comigo que você atrasou. Falei, cadê Maicon? Cadê o pessoal? Ele falou, rapaz, eu acho que eles foram parar na Folha. E eu estou indo para São Paulo com meus filhos. Na verdade. Legal. A Yasmin é um grande talento da nossa terra. Campos é um grande celeiro de bons atletas, mas que a Yasmin acaba refletindo também o exemplo de milhares de campistas que não têm a oportunidade nem o incentivo por parte do poder público, né? Você vê que a Yasmin despontou aí, né, Brasil afora, mas nunca sequer recebeu nenhum tipo de apoio por parte do governo municipal e está hoje na seleção brasileira de futebol feminino.
Assim como ela, nós temos diversos outros atletas que batem as nossas portas na Câmara, no gabinete, dos outros colegas vereadores, muitas vezes fazendo vaquinha, passando listinha de ajuda para poder estar competindo fora da cidade. E acaba sendo uma lástima, né? Porque a gente tem tanta história, principalmente com futebol, a julgar o Didi, né? A gente fez um pedido lá na Câmara, já estou em articulação com o presidente. Agora, no próximo dia 12 de maio, aí o Didi faz aniversário de morte e a gente vai estar buscando inaugurar um busto dele no corredor histórico e cultural da nossa cidade. Não tem nenhuma personalidade do esporte que represente o esporte campista. E aí a gente é autor dessa proposição que vai estar colocando um busto dele lá na Câmara. Então a gente busca incentivar e valorizar a prata da casa, né? E aí Yasmin é esse talento aí da nossa cidade que está aí, a gente deseja todo sucesso. Acho merecidíssimo, bela oportunidade. O Didi, isso vai ser... Já foi aprovado ou vai ser? Já foi aprovado, já. Unanimidade. Já tá parte de... Na abertura daquele corredor, tem quem? E aí não é busto, é ele inteiro, a estátua dele, do nosso glorioso Nilo Peçanha, primeiro presidente do país, negro, e de herança pra gente deixou só o IFE. Foi ele que muita gente não sabe, ele é o patrono daquele prédio. Ali se chama Palácio Nilo Peçanha. O quadrilátero mais bonito do Brasil, para mim, na minha opinião. Maicon, na última sexta-feira, o prefeito Vladimir esteve aqui, na sua última entrevista também como prefeito, saindo do cargo agora para se candidatar a deputado federal, é pré-candidato a deputado federal, e em dado momento, acho até que foi uma pergunta nossa sobre concurso. Ele não citou você nominalmente, mas citou três. Eu não preciso falar assim, ó, aquele fortinho, vou falar fortinho, tá? Fortinho, baixinho, jornalista, trabalha na Folha. O cara vai... Né? Sim, com certeza. Imediatamente, o Aloysio, como eu já te disse, não está na bancada pela semana de revezamento. Com certeza. E aí franqueou a palavra a você, o Marcelo entrou em contato, eu falei, vamos alinhar essa agenda aí imediatamente. E foram 3 pontos que eu não vou repetir fala dele, vou só citar os casos e você fique à vontade. Vladimir falou que você votou primeiro favorável ao concurso público, não foi? Não. Primeiro é Previdência. Previdência. Primeiro a Previdência. Segundo, concurso público. E terceiro, São João da Barra. Não, foi o contrário. Primeiro ele falou que você votou no primeiro turno, que você votou favorável à lei, depois... Da Previdência. Não, do concurso público. Depois está questionando o concurso público. Aí depois ele citou a Previdência que você votou... Você não... votou no primeiro turno, mas não votou... Mas não, depois falou que não leu por conta de pressão do sindicato. E por último, ainda citou um episódio que remete a seu tempo de São João da Barra, em que você esteve na prefeitura, não sei se como secretário. Que eu fui subsecretário. E tem teria uma processo de assinatura num processo. Isso aí. Isso. É com você, fica à vontade. Então, vamos já, assim, eu estava viajando quando eu recebi, né, esse recorte da fala dele. E aí, na hora, eu pensei até em gravar uma resposta, né, para o ex-prefeito, mas Marcelo entrou em contato com vocês e vocês me cederam esse espaço aqui, né? E eu até vi no vídeo, realmente, vocês cedendo esse espaço para eu estar aqui, e aí eu preferi estar aqui também, até para poder matar a saudade, que eu acho que já faz mais de 4 anos que eu não venho aqui. Tem tempo. E é praxe nossa, com você, seja com quem for... Citou qualquer nome, como se você citar, sim, a gente vai fazer. Perfeitamente, é o bom jornalismo, né? Então, Nogueira, o que acontece? Primeiro vou começar dos nossos idosos aposentados, né, da Previdência do município que foi votado. O que aconteceu foi o seguinte, o município tinha a obrigação de aprovar um regime de previdência. Nós nos reunimos na sala do presidente da Câmara, à época, e debatemos junto vereadores de situação, vereadores de oposição, CIPROSEP, representado pela guerreira Elane Leão, e representantes do governo. O que ficou acordado? O CIPROSEP já havia feito a análise técnica de todo o projeto para tentar diminuir os impactos negativos na vida dos nossos servidores aposentados e pensionistas que vêm sofrendo ao longo de décadas na cidade de Campos. E aí, a medida mais próxima a não gerar tanto impacto negativo na vida desses profissionais que contribuíram tanto com o desenvolvimento da nossa cidade foi fazer uma reforma administrativa, um projeto de reforma administrativa semelhante ao do Estado.
nós saímos dali, então, com esse acordo de que o projeto seria semelhante ao do governo do Estado. O governo se comprometeu, o presidente da Câmara à época se comprometeu e os vereadores se comprometeram. O sindicato concordou com a proposta, uma vez que foi o próprio sindicato que trouxe essa proposta para a gente. O projeto é posto em pauta em regime de urgência. A gente já sabe que é de praxe na Câmara, quando chega projeto de regime de urgência, ainda mais quando a Câmara é dirigida por um vereador, por um presidente aliado ao governo, o projeto é votado a toque de caixa, Nogueira. A gente recebe o projeto, às vezes a sessão começa às 17 horas, a gente recebe o projeto às 16 horas, 16h30, 16h20, por aí assim. Mas o projeto já havia sido acordado, tanto é que no dia que o projeto foi votado, não houve nem sequer a mobilização do sindicato junto a esses profissionais para estarem na Câmara acompanhando a votação. Não houve nem essa mobilização. Por quê? Porque já havia sido acordado que o projeto, como projeto, seria posto em votação letra por letra. Quando o projeto é posto em votação, todos nós votamos de forma unânime. E o projeto seguiu. Para você ter uma noção, nós, o sindicato, só fomos dar conta de que o projeto havia sido alterado quando o projeto entrou em prática, meses depois, porque o governo de má fé alterou o projeto e o projeto foi aprovado na Câmara. Então não foi questão de não ler. Nós lemos, debatemos e aguardamos que o projeto fosse pautado de acordo com tudo aquilo que foi acordado entre um colegiado de vereadores, sindicato e representantes do governo. Então isso foi o que aconteceu. Logo depois, o projeto voltou para a Câmara, esse ano, no final do ano passado, eu não estava na Câmara, e aí o projeto foi aprovado novamente. Eu não votei contrário nem a favor, porque eu não estava na Câmara, eu estava afastado do caso partidário lá que afastou os 6 vereadores da candidatura de mulheres lá, enfim. Então, eu não estava na Câmara. Então, esse foi um fato. O segundo fato foi a questão da lei de cotas, que ele disse que nós votamos, aprovamos e sequer fiz uma emenda ao projeto. Ele ainda usou esse argumento que sequer fizemos uma emenda. Primeiro, não fizemos uma emenda porque buscamos um entendimento. Não adianta jogar para a galera. Eu não sou político que joga para a galera, até porque eu não sou político profissional. Eu entrei na política, assumi um cargo de mandato eletivo, tem 5 anos apenas. Antes disso, eu sobrevivi minha vida inteira, 30 anos da minha vida, sem ocupar qualquer cargo público na cidade de Campos, sem CDAE, sem CRPA, sem ter ligação com família política nenhuma dessa cidade. Então, eu estreiei na política de Campos assumindo um mandato de vereador. E sempre vivi e sempre sobrevivi. Na minha família não há ninguém político, meu pai não é político, minha mãe não é política, muito pelo contrário, eles até nem gostam muito da política por não acreditar muito. Quando a gente liga a televisão, é o retrato de todo brasileiro aí que está afastado da política. Quando liga a televisão, só vê tragédia, só vê coisa ruim, só vê negatividade, corrupção para tudo quanto é lado. Isso acaba tentando afastar o cidadão de bem de fazer parte da política. Então, assim, nesse segundo projeto da cota, nós tentamos o diálogo, por entender que Campos hoje, mais de 50% da sua população é uma população negra, por entender que Campos hoje, ainda hoje, tem diversos quilombos na nossa cidade, Custodópolis, enfim, diversos quilombos na nossa cidade, por entender que Campos foi a última cidade do país a abolir a escravidão. Então, Nogueira, quando a gente apresenta essa sugestão de ampliar um pouco mais as cotas, é para atender essas pessoas. Não há de se falar ou ser contra a política de cotas quando todo mundo parte do mesmo lugar. Quando todo mundo parte do mesmo lugar, eu concordo. Concordo com a meritocracia. É uma corrida, está todo mundo na linha, na mesma linha, no mesmo nível da largada, beleza, tem que ter meritocracia, mas não há uma desigualdade. Eu sou negro, na minha família eu sou o primeiro a ter nível superior na minha família. Meu pai é analfabeto, é pescador analfabeto, ele sabe só assinar o nome dele, porque ou ele trabalhava ou ele sobrevivia, ou ele trabalhava ou ele custeava a nossa família e botava comida na mesa. Então essa é a realidade, não só minha, como de diversas outras pessoas. Na minha sala de aula na faculdade, o único negro era eu. Então, por isso que eu defendo. Agora, o governo vai e põe o projeto com 10%. Como que eu voto contra o projeto? Eu não posso votar contra o projeto. Por quê? 10% é pouco? É pouco. Mas se eu voto contra, o próprio governo vai usar isso contra mim. Qual vai ser a narrativa do governo? Vereador Maicon Cruz não quer cota. Vereador Maicon Cruz votou contra os negros. Vereador Maicon Cruz votou contra 10% da cota. Então, mesmo discordando, podendo entender que poderia ter uma porcentagem maior, eu votei favorável,
Por quê? Para não ser contra nem esses 10% e não ter uma narrativa contrária ao meu posicionamento na Câmara, ou contrária a tudo aquilo que eu defendo. Então essa foi a realidade do projeto de cotas. E aí depois eu não judicializei, não fui eu que judicializei, não fui eu que provoquei a justiça, porque mesmo discordando eu também não poderia prejudicar aquela quantidade de pessoas que estão se preparando, pagaram a taxa lá, muitas pessoas sem ter, pegando emprestado dinheiro ali para pagar a taxa, sonhando em fazer parte dos quadros efetivos do poder público da prefeitura, pessoas que abriram mão do verão, do feriado de Natal, de Carnaval, para estar trancado num quarto, estudando, lendo, se preparando para passar no concurso, ser aprovado. Como o vereador Rogério Matoso mesmo tem uma iniciativa brilhante, que é do curso preparatório. A gente olha lá pelas redes sociais do vereador, não tive a oportunidade de ir pessoalmente, mas a gente olha milhares de pessoas lá se preparando numa sala de aula, se capacitando. Então eu não provoquei a justiça para não prejudicar a esses que estão se preparando tanto para aí estar tendo a oportunidade de tentar entrar nos quadros efetivos da Prefeitura Municipal e que se faz essa carência enorme aí de profissionais concursados no nosso município. Então, assim, aí a Defensoria entrou, teve todo esse imbróglio aí, eu estava torcendo e acompanhando para que se resolvesse o quanto antes, porque eu estava acompanhando a aflição dessas pessoas que estavam se preparando sem ter a certeza de quando iria acontecer o concurso público. Então, fiquei feliz que se resolveu, de certa forma, e aí essa foi a situação do projeto de lei sobre cotas na nossa cidade. E a segunda questão, eu vi que o prefeito falou muito sobre não gostar de pessoas mentirosas e de que eu poderia ser um mentiroso quanto mais e tal. Aí eu fico assim abismado com o ex-prefeito, com a postura do ex-prefeito. Primeiro, quando ele falou carregado de raiva, de ódio. E segundo, que ele que mentiu com a cara mais deslavada. Eu, graças a Deus, sou servidor público concursado da Prefeitura de São João da Barra desde os meus 18 anos de idade. Eu tenho 16 anos de serviço público na Prefeitura de São João da Barra. E lá eu irei me aposentar porque o cargo eletivo ele é passageiro. Eu estou licenciado para exercer o mandato eletivo aqui na cidade de Campos, mas eu sou servidor público, eu estou vereador e sou servidor público concursado, estatutário da Prefeitura de São João da Barra. Mas eu nunca, assim como aqui em Campos, eu nunca sequer ocupei nenhum cargo público na cidade de São João da Barra. Eu nunca fui subsecretário. O prefeito disse que eu fui subsecretário e que eu teria forjado uma assinatura num processo enquanto fui subsecretário. Prefeito, eu nunca fui subsecretário de São João da Barra, prefeito. Nunca aconteceu nada disso. Minha moral e conduta na cidade de São João da Barra é irrefutável, é ilibada, prefeito. A julgar, se você olhar nas minhas redes sociais, eu tenho lá, quando eu completei, Nogueira, 15 anos de servidor público na cidade de São João da Barra, eu fui homenageado pela Câmara Municipal de Vereadores. E detalhe, homenageado por uma vereadora hoje, que é presidente da Câmara, fiel escudeira hoje da minha adversária política, Carla Machado, que foi Soninha Pereira. Está lá nas minhas redes sociais o discurso da presidente da Câmara, reconhecendo o meu trabalho na cidade de São João da Barra. Eu tenho depoimentos do vereador, meu amigo Elísio, que não me acompanha politicamente, mas está lá dando depoimento dele. Eu tenho depoimento do meu amigo vereador, que não me acompanha politicamente, Alan de Gruçaí, dando lá depoimento sobre o meu trabalho na cidade de São João da Barra. Tudo isso é narrativa, são factoides, prefeito. Então, assim, se o senhor que gosta tanto de prevalecer a verdade, mas que senta essa cadeira que estou e fala aí diversas inverdades, se o senhor provar alguma dessas que o senhor falou, uma vez que o senhor sequer teve a coragem de mencionar meu nome, lançou uma indireta, mas sequer teve a coragem de falar o meu nome, provar ou mostrar qualquer coisa do que o senhor falou aqui, eu abro mão da minha vida pública, prefeito. Eu não nasci em palácio, eu não tive vida fácil, assim como milhares de pessoas que estão me assistindo, ou milhares de campistas, milhares de cidadãos da nossa cidade. Eu venho vencendo dia após dia na dificuldade. Sei nessa eleição, Nogueira, que serei o candidato mais atacado. Sabe por quê? Eu seria o candidato mais atacado? Porque Campos é governado há mais de 40 anos pelas mesmas famílias que se revezam no poder. E eu represento a quebra disso. Eu venci minha primeira eleição sem o apoio de Vladimir, sem o apoio de nenhuma outra família da nossa cidade que está aí se revezando no poder.
Eu fui reeleito vereador com mais 1.000 votos acima da minha primeira votação. E olha que na minha primeira votação eu fui o 5º vereador mais votado da cidade, sem nunca ter ocupado nenhum cargo público nessa cidade, sem nunca ter pertencido a nenhuma família dessa cidade política ou sendo representante dessa família. E aí fiz mais de 4.000 votos na minha segunda eleição para vereador. Hoje estamos disputando uma pré-candidatura a deputado estadual sem nenhum apoio dessas famílias que se revezam no poder da cidade. A gente realmente representa Dona Maria, lá do IPS, seu João, lá de Conselheiro, Dona Ana, lá do Calabouço, Dona Maria, lá do Eldorado. São pessoas que trabalham todo dia para vencer na vida, para levar o sustento para sua casa e que muitas vezes são ignorados pelo serviço público, que não tem sequer, Nogueira, a consulta marcada com o especialista. Nós temos diversas pessoas que estão em casa hoje padecendo porque não conseguem marcar um cardiologista há 6 meses. Diversas pessoas sofrendo com pedra na vesícula porque sequer tem cirurgia de vesícula. Eu coloquei 150 mil reais de emenda impositiva na Santa Casa para desafogar a fila de cirurgias de pedra na vesícula na nossa cidade. Ainda consegui conversar e articular com os vereadores Rogério Matoso e Dandinho de Rio Preto para colocar também cada um 150 mil reais na Santa Casa para cirurgia de vesícula na cidade. Tomografia, ressonância não se marca na cidade. As mulheres padecendo sem conseguir marcar lá uma mamografia, uma consulta com o ginecologista. Então são os problemas reais da nossa cidade. E eu venho desses problemas, porque minha família não tem plano de saúde. Como eu falei, minha mãe é servidora pública, concursada também da Prefeitura de São João da Barra, como auxiliar de serviços gerais. Meu pai pescador, ninguém nunca teve vida fácil. Nós não tivemos vida fácil, como disse, não fomos criados em palácio às tetas de recurso público e de dinheiro público. E para finalizar, que nós acabamos fazendo o que ele disse que não queria fazer, dar palco para essa situação. Se tem alguém que tem um passado nebuloso em São João da Barra, para não dizer criminoso, não sou eu, que fui para o carnaval na boneca do Valdir e atropelei diversos foliões. Maico, agora falando um pouco sobre a sua atuação na Câmara durante esse segundo mandato, como tem sido, quais são seus focos, o que você tem feito para trazer... para mostrar de trabalho, né, quais são as pautas que você tem levantado nesse 1 ano e 4 meses? Então, a gente tem trabalhado muito para a cidade. Eu tenho orgulho de ser o vereador que mais conseguiu captar recursos de Brasília para a cidade de Campos. Né? Ao longo desses 5 anos de mandato, eu sou um vereador que eu utilizo o slogan de sempre por perto, porque a gente constrói nosso mandato de maneira popular e participativa. Quem me acompanha nas redes sociais vê que todos os dias eu estou nas ruas, na casa das pessoas, nos bairros, naquele olho no olho da nossa população. E uma das demandas muito grandes que a gente vê é a questão do tratamento para as nossas crianças atípicas na cidade de Campos. Na clínica da criança não se tem tratamento, a gente não consegue vagas para as crianças terem o tratamento adequado e aí nós conseguimos trazer para a cidade R$1.150.000 através da articulação do nosso mandato e direcionamos para a PAP ao longo desse tempo, para ampliar os atendimentos dessas crianças atípicas, ampliar o atendimento e a assistência para trazer melhor qualidade de vida não só para a criança, mas para os seus familiares. Então conseguimos trazer R$1.150.000 para a PAP ao longo desses 5 anos do nosso mandato. Pensando também na juventude, que a gente sabe que na nossa cidade hoje, infelizmente, a gente vê que a cidade está indo no caminho errado, quando a maior empregadora do município é a prefeitura. Então, para capacitar, para qualificar os nossos jovens, inserir o nosso jovem no mercado de trabalho, através da lei da aprendizagem, uma oportunidade, né, do primeiro emprego, nós conseguimos colocar R$600 mil através de emenda também federal, articulação do nosso mandato, na Obra do Salvador, uma instituição de referência, de credibilidade na nossa cidade, que capacita e prepara o jovem para o mercado de trabalho. Colocamos lá R$600 mil. Conseguimos um ônibus para a nossa cidade, um ônibus com acessibilidade para poder estar aí transportando os nossos alunos com dificuldade. Foram R$300 mil para esse ônibus. Conseguimos trazer investimento para a saúde. Só na saúde consegui direcionar R$500 mil para a reforma, por exemplo, da UPH de Ururaí.
Lá, a UPH de Ururaí, quando você entra, é um cenário totalmente insalubre, com infiltração, equipamentos enferrujados, não dando dignidade para as pessoas da região sul da nossa cidade. Lembrando que a UPH de Ururaí também é ponto de referência para aquelas pessoas que, infelizmente, sofrem algum acidente na BR-101, são transportadas para a UPH de Ururaí primeiro, porque é uma unidade 24 horas. Então, eu consegui, através de emenda federal, colocar R$500 mil na prefeitura para estar aí reformando a UPH de Ururaí. Reforma essa que não aconteceu. A justificativa dada pelo governo foi que não valeria a pena gastar R$500 mil ali, uma vez que estaria se construindo uma nova unidade lá no bairro. A nova unidade sequer saiu das colunas, está lá, apenas com alicerce no chão. E até hoje nada, e nisso daí já foi 3 anos desde que esse recurso entrou na conta da prefeitura. E quem entra nas minhas redes sociais, tudo que eu estou falando aqui está comprovado nas minhas redes sociais. Esse 500 mil, por exemplo, tem lá uma foto minha, quando o dinheiro entrou na conta do Fundo Municipal de Saúde, eu entregando um cheque simbólico ao subsecretário à época e até hoje, doutor Maninho. Então, assim, a gente vem trabalhando. Para o idoso, eu desempenho do meu mandato, eu diminuí o número de assessorias no mandato, para poder contratar profissionais de educação física para estarem nas praças. Ao longo de 5 anos, a gente desenvolve o projeto Melhor Idade em Atividade, em 5 áreas. Parque Varanda do Visconde, Parque Eldorado ali no São Silvestre, Ururaí e Pecuária. A gente atende 250 idosos ao longo de 5 anos, levando saúde, bem-estar e qualidade de vida. Na educação, nosso mandato é referência na educação na cidade de Campos. A gente dá voz aos guerreiros profissionais da educação. Quem me acompanha também vê que a educação é uma luta constante na nossa cidade. Uma educação que por ano arrecada quase R$1 bilhão e a gente ainda vê a realidade latente nas escolas, faltando água de consumo para os nossos alunos, faltando material pedagógico, e escolas que quando chovem as aulas são suspensas, como a escola Alga Linhares, lá em Custodópolis, quando chove as aulas são suspensas. Saindo daqui, por exemplo, eu vou visitar aqui o Semichiac aqui no centro, no coração da nossa cidade, que é a laje da cozinha está quase caindo em cima do fogão da escola, para os alunos comerem comida temperada com concreto. Então, assim, a gente vê uma realidade, eu posso aqui, das 200 e quase 40 unidades escolares, eu posso listar uma por uma das escolas que estão com dificuldade, como Francisco de Assis no Matadouro, com esgoto a céu aberto na escola, e diversas outras unidades que a gente pode falar. Em Travessão, a creche Escola Antonino Venâncio, que estava funcionando num prédio alugado, porque a prefeitura não reformou o prédio da escola, o prédio próprio da escola, e agora foi lá, extinguiu, devolveu o prédio alugado, não reformou o prédio próprio da escola e unificou a Escola Antonino Venâncio, que é uma escola com raízes culturais e históricas na comunidade de Travessão, unificou ela com uma outra unidade lá de Travessão. Uma educação de R$1 bilhão que nós estamos falando. Não é uma educação pobre, que a rede é complexa. Quando você faz o comparativo financeiro, somados o governo Rosinha, o último governo Rosinha Garotinho, e o governo Rafael Diniz, eles arrecadaram na educação, só no Fundeb, R$1,5 bilhão. R$1,5 bilhão. Vladimir Garotinho, em apenas 4 anos, arrecadou R$1 bilhão e 700 milhões no Fundeb, ou seja, R$300 mil a mais do que 8 anos de 2 governos. Então, quando a gente fala da educação, quando eu faço esses comparativos, eu faço comparativos técnicos de que a nossa educação era para ser uma educação de ponta e não uma educação com aprovação automática, onde os alunos vão para a escola e são aprovados de maneira automática, sem saber ler, sem saber interpretar texto, sem saber escrever. Os nossos profissionais desvalorizados, a gente tem cuidadores, mediadores que trabalham nas unidades escolares há 40 horas, carga horária de 40 horas, que ganham menos de um salário mínimo. Professores que todo ano a gente tem que militar, lutar, ir para a rua, para assinar, fazer audiência pública, acionar o Ministério Público para pagar aquilo que é direito deles, que é o piso salarial do magistério. Como esse ano o piso já está vigorando desde 1º de janeiro e até hoje sequer foi pago. Consegui marcar uma audiência com a secretária de Educação para a próxima segunda-feira às 14 horas. Irei eu e mais uma comissão de professores para a gente debater essas pautas pertinentes à educação. Na enfermagem, eu fui o vereador que trouxe para a cidade de Campos o debate do piso nacional da enfermagem. Consegui lá, através da Secretaria de Saúde, acompanhando, através de denúncia, fiscalização, exposição dos recursos recebidos, que o município repassasse o valor da enfermagem para os hospitais filantrópicos conveniados. E os servidores públicos até hoje sequer receberam 1 centavo, pelo menos do proporcional
do Piso Nacional da Enfermagem. Então é uma luta constante nossa, uma luta de fiscalização, de acompanhamento dos recebimentos desses recursos públicos que são transferidos do governo federal para o Fundo Municipal de Saúde. Então a gente vem numa luta constante entre diversas outras áreas. Na proteção animal, sou o vereador que mais fez na área da proteção animal, leis na Câmara, por exemplo, como a criação do Conselho de Proteção à Vida Animal na nossa cidade, porque política pública requer recursos. Como que a gente vai desempenhar uma política pública de proteção aos animais na nossa cidade se a cidade não tem sequer um fundo municipal para ter recurso, para ter dinheiro para custear isso? A gente tem na cidade o hospital veterinário, que é um dos maiores hospitais veterinários do Brasil, que é o da UENF. O município poderia fazer uma parceria com a UENF, entrando com os insumos e a UENF com a mão de obra. E a UENF entrando com os profissionais para estar aí atendendo os nossos animais abandonados que precisam de cirurgia, de exames mais complexos. Mas não faz. Aí inaugura uma UBS PET, que quem tem PET, que quem depende de lá, sabe que é precarizada, sabe que não funciona. A gente tem que parar de ter uma cidade para inglês ver. De ter uma cidade que funciona de maneira coordenada, bonita, perfeita nas redes sociais, como o Parque Ecológico, por exemplo. Foi lá e inaugurou aquela fachada de concreto num parque ecológico sem ter sequer uma árvore plantada. Vai ser o quê? Um CEPOP 2.0? Ou é Sabor Ibirapuera, Parque Ibirapuera em São Paulo? É sabor, porque não tem uma árvore plantada, não tinha sequer um banheiro para inauguração. Foi um ativista que foi lá, questionou a questão da falta de um banheiro, que foi colocado lá um banheiro químico para inauguração, mas hoje não tem nada lá. A gente tem que parar com essas obras que não representam, na verdade, o anseio da população. Você vai para a saúde, Ferreira Machado, lindo por fora, eu reconheço, está lindo por fora, mas quando você adentra o espaço público do Ferreira Machado, você logo vê lá o sofrimento da população, num calor insuportável que sequer a climatização funciona. Onde faltam gases, falta soro, falta o básico para a nossa população. Você vai para o HGG, é a mesma coisa. Então a população mesmo que depende dos serviços públicos da nossa cidade está sofrendo porque os serviços estão precarizados sim. E eu sei porque eu vivo isso na pele, como eu falei. Eu estou nas ruas, eu ando, eu converso com a população, eu recebo. Não é possível que eu seja o único vereador que recebe nas redes sociais o tempo todo, direct no Instagram, mensagem no WhatsApp, de pedido, apelo, pedido de socorro da população. Na área da saúde, na área da educação, a população que está sofrendo. Não é possível. Michael, deixa eu aproveitar esse tempo, a gente otimizar essa conversa e eu só vou fazer 2 apontamentos aqui. Muita fala boa sua e a gente... E há debate sobre isso. O PET, o BS PET, não. Desculpa, eu já usei com meus cachorrinhos lá, fui bem atendido, não teve precariedade, não. Mas o que você precisou da UBS PET? De médico, de exame, de exame de sangue. De exame de sangue, funcionou tudo bem. Sem problema. Mas se você precisar de uma ultrassom, não tem. Se você precisar de uma cirurgia, não tem. Se você precisar de algo mais complexo, não tem. Lá hoje tem um atendimento e um exame de sangue. Mas e um PET que foi atropelado? Mas e um PET que precisa fazer uma cirurgia de rompimento de diafragma? Um PET que precisa fazer uma ultrassom? Vai para onde? É tudo caro. O PET que precisa de uma internação? Vai para onde? Eu estou falando dos casos mais complexos. Sim, uma UBS que só tem um médico para atender, para diagnosticar o problema, mas não trata do problema? Cara, me ajudou muito e não vou debater, não. Eu não já falei, para mim já é um avanço. Precarizado que eu falo é no sentido de não tratar o problema, de só atender e não tratar o problema. É como eu te falei, se hoje a gente tem um gargalo, por exemplo, quando se fala de pessoas, se hoje a gente tem um gargalo de pessoas que precisam de cirurgias, de pedra na vesícula na cidade, por exemplo, eu falo da precarização da saúde porque a pessoa precisa de pedra na vesícula, da cirurgia de pedra na vesícula. Mas olha, para a pessoa ter lá o diagnóstico que precisa, ela foi atendida. Então ela teve o atendimento. Beleza. Mas e o tratamento? A gente precisa cuidar da atenção básica, tanto dos animais quanto também das pessoas. A gente precisa cuidar da atenção básica para não sobrecarregar a alta complexidade. Porque, olha, se Dona Maria precisa de um cardiologista para estar fazendo atendimento cardiologista e ela não consegue de forma alguma marcar o cardiologista para ela, ela vai ser uma possível pessoa a infartar e sobrecarregar a alta complexidade de algo que poderia ter sido preventivo. Eu sou da opinião, e não, Vi, acho que você está no seu direito, é isso, não, e é o seu papel. Respeito. Não, e é o seu papel, sobretudo é o seu papel. Mas assim, eu sou da opinião de ver o meio copo cheio.
Não vejo só e tá certo, não tem problema nenhum. Você não vê também, ou vê... Não, eu vejo, e é seu só que eu acho que poderia mais. Não, perfeito. Mas assim, só em ajudar em ter uma consulta com o veterinário, para mim já adiantou bastante o processo. Agora, que a gente pode avançar ali, sem dúvida nenhuma, assim como o nosso parque ecológico, eu vejo meio copo cheio, já é uma etapa da obra feita. Agora vamos partir para dentro para terminar. Mas uma pergunta, só por curiosidade também, Nogueira. Você acha necessário fazer esse espetáculo de inauguração a cada etapa? Primeiro foi a inauguração da calçada, agora foi a inauguração do portal de concreto. Aí amanhã são 8 etapas, aí amanhã vai inaugurar um banheiro que se constrói. Aí depois vai inaugurar um telhado que se coloca. Você quer saber o que as pessoas... Não, então, eu acho interessante, sabe o quê? Por que existe o Dia da Consciência Negra? Nogueira, o Dia da Consciência Negra é um dia de resistência. Mas não é? É para convencer, é para explicar às pessoas que porque quando vai criticar a cota, o cara não sabe, por que preto tem cota? Cara, você sabe o débito que nós, brancos, temos com os pretos? Você tem ideia? Você tem noção do que os brancos fizeram com os pretos no mundo? E principalmente em Campos, que foi uma das últimas a abolir a escravidão. E se bobear, ainda tem aí muita coisa que você pode descobrir amanhã ou depois. Eu vejo como um ponto até para chamar a atenção das pessoas que a gente vai ter um processo ali importante, um equipamento importante, interessante. E por que eu estou falando isso? Não estou defendendo ninguém, estou falando do meu ponto de vista. Vladimir tem idade para ser meu filho. O que acontece? Ali, nesse caso, as pessoas... Cláudio, o que é parque ecológico? O que vai ser aquilo? Então, eu acho interessante a gente... Cara, acredite se quiser, é preciso a gente conscientizar, porque você sabe o que a gente falta aqui em Campos muito? Pertencimento. A gente chama o canal Campos Macaé de valão. Mas eu quero voltar lá no seu... Não, só para poder finalizar, Cláudio, é como eu digo, né? Não é questão de ser copo cheio ou meio copo vazio. É questão de realidade com o dinheiro público. Então, assim, o meu papel, a população me elegeu para ser realista e não ser otimista ou pessimista. A gente não trabalha no campo das possibilidades ou das probabilidades. A gente trabalha com a realidade, porque o orçamento público é dinheiro que sai do seu bolso, do meu bolso, do bolso do contribuinte, do bolso do cidadão. Nenhum governo produz dinheiro. Quem produz dinheiro é o trabalhador, que paga seus impostos. Mas a minha realidade se baseia, por exemplo, na orla de Guarulhos, lá no Jardim Carioca. Foi inaugurada a primeira etapa, né? Não foi inaugurada a obra completa. A primeira etapa está dando trabalho até hoje, porque se quer colocar um ralo lá para a água escoar, e a segunda etapa parou. Não tem segunda etapa. O prefeito, hoje já ex-prefeito, saiu e não terminou a obra. Então a gente não quer elefante branco como foi o CEPOP, de 110 milhões de reais, e que está lá. 110 milhões de reais investido do povo de Campos, parado, precarizado. Então é isso que a gente não quer. Não, senão a gente vai ficar aqui só nisso o tempo todo. Vamos aproveitar aqui, eu acho... Também importante o seu papel de vereador, é isso. Mesmo se você fosse da base do governo. Sim. Não é para dizer, aliás, você foi da base do governo. Na verdade... Deixa eu só contextualizar aqui que eu quero chegar lá. Você chegou a ser... Você pode explicar, mas até aquilo que a gente tem informação, você chegou a ser a base do governo, Vladimir, no primeiro ano, ou alguns meses. Chegou até para a gente aqui o comentário, e aí é bastidor, especulação, de que você, com a sua linha de trabalho na educação, poderia até ser um secretário de educação ou estar compondo a equipe da secretaria. Isso nem sei se procede, mas chegou para a gente. E você rompeu definitivamente com qualquer possibilidade de ser da base ou não, a partir da eleição que Fábio Ribeiro colocou em votação em fevereiro de 2022. E aquilo deu uma repercussão muito grande, por quê? O próprio Garotinho falou, o Garotinho velho assim, né? Bom, olha lá, depois ele me mete naquele podcast dele lá e aí quebra tudo. Não, o Garotinho, o Antônio Garotinho, falou, gente, não bota a eleição para votar agora, porque tinha até dezembro de 2022, estava no meio do mandato de Fábio, tinha um ano, são 2 anos, é o biênio, né? E aí... Depois a gente ouviu todo mundo aqui, aquela coisa toda, e Fábio colocou, segundo ele, por determinação do grupo, e enfim, botou em votação. Fizeram
uma coleta de assinatura, que é comum, de intenção de voto. Não vi, eu estou falando tudo que foi dito aqui. Nessa coleta de assinatura tinha 13 nomes a favor do Fábio, 12 a favor do Marquinhos Bacelar. Na verdade, não tinha nem Marquinho ainda, não tinha assinatura de Marquinho. Era não sabia nem se Marquinho Sinildo ia. O Elinho, na época. O Elinho, exatamente. E o Marquinhos foi até porque o Nildo recuou, o Elinho também não foi. E aí teve uma tal de uma oração, uma corrente de oração, em que você teria participado, todo mundo de mãos dadas, sua mão estava suando a beça, que aí os detalhes aí entra a narrativa, a riqueza dos detalhes. Mas eu quero te ouvir. E aí você, o seu nome estava na lista, assinado, e na oração você participou desses 13. E na hora de votar você votou em Marquinhos. O que procede disso? O que você diz sobre isso? Mas o que te levou a romper lá com... E se você chegou a ser base do governo, de fato, né? Então, Cláudio, eu fui o vereador mais votado à época da coligação de Vladimir. Eu precisava de um partido político, óbvio, a gente precisa de um partido para disputar o pleito. Hoje, ninguém consegue ter uma candidatura autônoma sem o aval de um partido, a referência de um partido político. E aí, como eu digo, eu não tinha nenhuma ligação política com a cidade, eu não tinha nenhum histórico com a cidade político. Havia o governo Rafael, que estava indo muito mal com a população de Campos, e a população não queria mais. Isso a gente escutava, acompanhava, porque eu não fiz parte. Logo depois tinha o Caio, salvo engano, tinha o Caio na disputa e tinha o Vladimir. Eu conversei tanto com o Caio quanto com o Vladimir naquela época, eu não tinha compromisso com nenhum dos dois, não tinha nenhuma obrigação com nenhum dos dois. Eu entrei mesmo através da educação estadual, que a gente estava naquele momento na educação estadual, e aí nós conversando. O partido, à época que eu escolhi, foi o PSC, e o PSC estava lá com o Vladimir. Foi o partido que a gente tinha mais viabilidade eleitoral, porque não adianta você também entrar num partido, fazer muito voto e não ganhar a eleição. Se a gente olhar aí o resultado eleitoral dessa última eleição, você vai ver que nós tivemos diversos candidatos que tiveram um bom desempenho nas urnas, mas que o partido como um todo teve um desempenho ruim. Natália é uma delas. Natália, Tizeu e diversos outros candidatos. Então, assim, eu entrei no PSC à época porque tinha mais viabilidade eleitoral. E aí venci as eleições sendo o vereador mais votado da coligação do prefeito Vladimir e o quinto mais votado da cidade de Campos. E dali nós começamos as tratativas de governo, de composição da mesa. Na época, a justificativa que foi dada, nós reunimos os vereadores, e a justificativa que foi dada pelo próprio prefeito Vladimir para o Fábio Ribeiro ser o presidente da Câmara foi a questão do desempenho. Foi o partido dele que havia feito mais vereadores e o vereador mais votado do PSD, que foi o partido dele naquela época, foi o vereador Fábio Ribeiro. Então, por isso, Fábio Ribeiro seria indicado ao presidente. O grupo concordou, beleza, se é por desempenho, beleza. O vice teria que ser eu, que eu fui do segundo partido que fez mais vereador, que foi o PSC na época, que fez eu e o pastor Marcos Elias, 2 vereadores, e eu que fui o vereador mais votado da coligação toda dele. Só que aí quando eu falei que quando eu pleiteei a vaga de primeiro vice-presidente, já houve o desgaste no grupo, porque o grupo não queria me dar a vaga de segundo vice-presidente. Quem é esse que está chegando agora? A gente não conhece? Da onde que é? Ele não tem nada amarrado com ninguém, então se ele não cumprir com a gente, que se ele vacilar com a gente que não seguir nossa cartilha, nós vamos cobrar quem? A política, ela se intimida por quem não tem obrigação. Porque a política é a política do toma lá da cá. Eu te dou as vagas, te dou a oportunidade, você está debaixo do meu pé. Desde o momento que você tem um político que não quer nada do governo, que não tem nada no governo, que não tem como você pôr cabresto nele, você acaba intimidando de certa forma. Então ali eles começaram a me boicotar. Aí não me deram a primeira vice-presidência, porque eu teria que ser levando em consideração o critério que ele escolheu o Fábio. Não me deram a primeira vice-presidência. Beleza. Então eu quero ser o primeiro secretário. Saí dali da reunião fechado que eu seria o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara. Para quem não sabe, o primeiro secretário antigamente assinava, hoje não, né? Não, hoje não. É o cara que assina o cheque. Ou seja, é o cara que ordena as despesas, né? Hoje pode não dizer. Tem mais isso, hoje é só o presidente mesmo. É só o presidente. Ah, não tem mais isso? Não, só o presidente mesmo. Mas tem importante... Não, hoje é só o presidente e assuntos mais excepcionais, a mesa diretora toda. Ah, como um todo? Não tem essa divisão? Não tem mais o presidente ser tipo tesoureiro, não tem mais isso. Sim. É o primeiro secretário. Não tem mais isso. Então aí ali eu falei, então eu quero ser o primeiro secretário. Saímos acordados de que eu seria o primeiro secretário.
Depois, no almoço, o prefeito vem com uma nova conversa de que havia sentado com o Caio Viana, feito um acordo com o Caio Viana e deu a primeira secretaria para o vereador Leon Gomes para trazer o apoio de Caio Viana e dos vereadores naquela época para a eleição. Aí eu já fiquei chateado porque ele já não cumpriu comigo o que foi combinado ali. Depois disso, assumimos o mandato. Eu fiquei como segundo vice-presidente da mesa diretora. Quando assumimos o mandato, logo no início, havia sido acordado entre eu e o prefeito verbalizou isso nas minhas reuniões em diversas vezes, de que a gente iria ter um espaço na educação para contribuir com o desenvolvimento da educação do município, uma vez que nós estávamos vindo da rede estadual de educação. Aí o prefeito foi lá, montou toda a educação e sequer eu tive espaço. Depois, para eu tentar tratar alguma coisa com o secretário, levar problema com o secretário, eu não era nem ouvido. O secretário nem atenção me dava. Eu levava as demandas das unidades escolares, o secretário nem atenção me dava. Não resolvia o problema. Olha, Nogueira, eu ganhei a eleição sem ter compromisso com ninguém, sem ter nada amarrado com ninguém. Meu único compromisso era com o povo. Então eu comecei a falar, olha, eu sou independente. Eu não tenho nada com o governo, eu sou independente. E aí rolou uma fala um tanto quanto hostil naquela época de um dos membros do governo, falando o seguinte, é uma linguagem chula, mas ele falou assim, independente, aí falou uma linguagem chula, e falou, se é tão independente, entrega todos os cargos que tem. Gente, eu não tinha cargo nenhum no governo, então eu peguei e virei oposição ali. Eu não tinha cargo nenhum no governo. Então eu virei oposição ali desde esse momento. Falei, quer saber de uma coisa? Não vou ficar sendo submisso. Aí veio, nesse meio tempo veio o pacote de maldades do prefeito, que aumentava IPTU, que aumentava os impostos. Você lembra daquela fatídica sessão que foi até de madrugada? Foi a reforma fiscal então, em março de 2020. Logo no início. Aí mandou aquela fatídica reforma, a polêmica para a Câmara. Depois teve, logo no primeiro ano de governo dele, para retirar o auxílio alimentação do servidor, que ele tirou no primeiro ano de governo dele, o auxílio alimentação do servidor, e no final do ano deu até um bônus de R$2.000 para compensar o auxílio alimentação que ele tirou no primeiro ano de governo dele. Eu votei contra. Tirou, ele colocou uma espécie de um gatilho. Não, ele tirou não era o auxílio. Não passava de tantos mil. Não, amigo. Ele tirou o auxílio alimentação total dos servidores públicos no ano de 2021. Em 2022, ele volta com a auxílio alimentação com teto. Até determinado teto ganha R$200 e até determinado teto ganha R$400. Então, assim, no ano de 2021, ele tirou 100% do auxílio alimentação do servidor. E eu votei contra. E aí, toda vez que eu votava contra esses projetos ruins para a cidade, ele me ligava. Olha, aí não é governo. Mas, cara, eu não tinha nada no governo, não tenho nada no governo, meu compromisso era com o povo. Então, eu continuei com minha postura. E essa postura incomodava eles, a ponto do próprio governo me atacar o tempo todo. E aí chegou um determinado momento que eu rompi o ciclo. Falei que você me diz uma coisa, não vou ficar aqui não. Eu não tenho nada no governo, né? Não quero nada do governo. E também vou ficar votando, vou me queimar, me desgastar com a população. Aí teve o aumento do imposto, que meu voto foi decisivo, se lembra disso? Que saiu na mídia, que foi decisivo meu voto para não aumentar o imposto. E tudo isso foi incomodando o governo. Levamos 2 anos, 1 ano e meio nessa situação, e sempre eu buscando diálogo. Eu buscava diálogo, votava contra, votava de acordo com minhas convicções e com aquilo que eu sentia das ruas, né, do desejo da população. E aí, fiquei nessa situação. Vem a fatídica eleição da mesa diretora, né, como você está falando aí, de Fábio Ribeiro. Fábio era um bom presidente. Fábio, a gente tinha um bom relacionamento institucional na Câmara de Vereadores até então. Por que Maicon não votou? Eu fui para a reunião disposto a votar em Fábio. Eu entrei na sala disposto a votar em Fábio. Eu não tinha combinado nenhum de votar em Marquinhos Bacelar. Quero ver quem prove o contrário. O próprio Marquinhos, Rodrigo, ou os vereadores que estavam lá, compondo lá o grupo de Marquinhos. Eu não tinha me reunido antes com o Marquinhos, ou com o Rodrigo, ou com quem quer que seja. Eu não tinha obrigação, compromisso nenhum em votar em Marquinhos. Eu fui para a reunião, tipo assim, eu fui para aquele dia da sessão para decidir meu voto ali. Vamos ver o que vai ser. Vamos ver qual vai ser. Mas você tinha assinado o papel? Quê? Tinha assinado a tal da lista de... Não tem lista de intenção. O que tinha ali é a chapa de Fábio. Fábio mostrou a chapa dele e aí ele trouxe... Nem existe esse papel oficialmente. Tá. Ele trouxe aquele papel tipo assim, vem cá, tô montando uma chapa aqui e tipo, você referenda essa chapa aqui?
Você referenda? Porque não tem isso não tem valor nenhum. É como se eu falasse, você é candidato a presidente da República. Nogueira, assina aqui. Se você concorda com minha candidatura aqui, assina aqui. Aí você vai assinar. Se você vai fazer campanha, se você vai votar em mim, ou se o outro vai ter melhor, é isso, não tem nenhum valor. E aí ele chegou com esse papel, beleza, eu gostava de Fábio. Gosto de Fábio, tem nada contra Fábio, a pessoa Fábio Ribeiro. E aí fui para a sessão, fui para a sala dele lá. Só que chegou na sala, Nogueira, eu era presidente da comissão de educação, a única coisa que me restava. Eu não era da base do governo, eu não era nada, não tinha nada no governo, só era presidente da comissão de educação. Nogueira, me tiraram ali na sala, ali na minha frente. Me tiraram da comissão de educação, porque eu não estava na base do governo, me tiraram da comissão de educação na montagem das chapas ali. Até o meu gabinete, eles estavam discutindo quem iria para o meu gabinete, que eu ia lá para o primeiro piso, para você ter noção. Tipo assim, os caras estavam me esvaziando a minha representatividade, esvaziando o meu mandato na minha frente ali. Por quê? Porque eu não era do governo. Eu era figura estranha que estava ali, que eles só precisavam do meu voto para ganhar a eleição. E aí, eu falei, você quer saber de uma coisa? Como que eu vou votar? Se eu votar em Fábio hoje, mesmo gostando de Fábio, eu estou votando contra o meu mandato, porque eu não tenho nada com esse governo. Vou eleger o presidente do governo. Qual a representatividade que eu vou ter depois? Aí eu falei, você quer fazer uma coisa? Então tá. Fui pro plenário, começou a votação. Eu fui e votei em Marquinhos. Foi tão voluntário o meu voto em Marquinhos, e eles não contavam, porque todo o problema gerou por conta disso, porque eles comemoraram tanto o meu voto, que eles não tinham nem certeza do meu voto, que atrapalhou toda a sessão. Se você olhar o vídeo, você vai ver, eles não contavam com o meu voto. Foi. E aí quando eu falei, eles vibraram, eles comemoraram, eles festejaram, porque eles não contavam com o meu voto, porque eu não tinha compromisso nenhum em votar em Marquinhos. Então, foi assim que aconteceu essa eleição da mesa diretora, sem compromisso com ninguém. Eu votei de acordo com minha convicção. Foi isso. Perfeito. 8h13. Tinha vontade de ouvir sobre isso, acho interessante. E aí, fecha esse episódio. Ei, mas posso falar? Vai concorrer a medalha, tá? Você sabe que aqui no programa tem uma medalha, não tem? Medalha de ouro, de prata e de bronze. Que aqui tem os maiores faladores, mais faladores. Você falou que eu poderia ser radialista, comunicador, eu estou me inspirando. Não, agora você vai ter que ter. Nogueira, ele já está no top 5. Top 5? Top 5. Tá, primeiro, Roberto Henriques. Roberto Henriques, você dá bom dia a ele e se entregar o microfone já era. Você não põe mais. Disputando pau a pau ali, Garotinho. Se também dá um bom dia, Garotinho, e não falar que é só bom dia, tá, Garotinho? Não pega mais não. E depois Jefferson, Jefinho do IFE. Sim. Não pega? Professor. Nogueira, mas a gente quer oposição. Isso é brincadeira, também. Tá? Eu sei, pô. Sério, mas a gente quer oposição também. A única coisa que a gente tem é a nossa fala. É a fala. A única coisa que a gente tem, então a gente aprende a falar. Tá certo. É a única coisa que a gente tem. É claro. Mas é essa essência da política e não tem nada de errado nesse. É gostoso. O processo político é que a gente demoniza. O brasileiro acaba demonizando algumas situações. Por exemplo, eu vou te perguntar, não só obrigação, mas sobretudo por querer também, mas assim, faz parte do contexto político e é difícil as pessoas entenderem. Sim. Você vai à despedida de troca de cargo lá no Trianon agora às 9 horas? Não vou não. Acho que eu não estou até falando aqui que eu poderia ser cordial e ir lá, mas eu acho que eu não vou não. Eu vou estar aqui com vocês, saindo daqui, eu vou para o mercado municipal conversar com os feirantes aí, dar um estímulo lá, afinal de contas nós estamos na Semana Santa aí, estimular ao cidadão campista a prestigiar nosso mercado. Não, beleza. Então vamos lá. 8h16, vamos ao intervalo e a gente volta. Queremos conversar com você mais ainda agora da sua saída do Grupo Bacelar, que parece que, como disse o vereador Romenique de São João da Barra, foi o primeiro a dar o start ali, não só daquele grupo, mas como dos nomes aqui da região, né? Também se propôs a concorrer aí uma cadeira na Alerj e todo esse imbróglio que nós estamos hoje com o Estado do Rio tendo um desembargador presidente. A gente vai ouvir você sobre isso, sobre essas projeções aí para as eleições de 2026, baseado aqui nas pesquisas sempre que a gente faz, que o Aloysio é hoje o especialista aqui do grupo nesse tema. Então, voltamos a seguir com o Maicon Cruz, ao vivo aqui no Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos
por imagem. Folha FM.